Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dogival e hoje nós vamos ter mais uma aula da disciplina de Alimentos e Alimentação Animal dos Animais Domésticos. Bem, o nosso tópico hoje trata-se de minerais, vitaminas e aminoácidos sintéticos na alimentação animal. É importante lembrar para vocês aqui que só assistindo essa aula não vai ser suficiente para a sua aprendizagem, então é necessário que você acesse um ambiente virtual de aprendizagem, leia o material que está lá disponível, resolva os exercícios. Além disso, resolva os problemas propostos. Bem, também é importante falar para vocês que a abordagem que nós vamos dar aqui para minerais, vitaminas e aminoácidos sintéticos é do ponto de vista de alimento e não do ponto de vista nutricional. Ou seja, nós não vamos aqui falar sobre funções de minerais, constituição, onde é que eles estão contidos, assim como das vitaminas também. O que nós vamos dar aqui é uma abordagem mais ampla, falando especificamente de como esses minerais se encontram no formato de aditivos ou as proporções dentro deles nos alimentos. Tudo bem? Então vamos lá. Do contexto mais amplo, tá? Minerais eles são compostos inorgânicos que são necessários para atendimento das exigências nutricionais das espécies domésticas, tá? E a principal reserva dos minerais é o solo, tá? O problema é que existe uma distribuição heterogênea e desuniforme, tá, desses minerais em fontes, o que nós chamamos de jazidas, né? E concentrações em diferentes proporções de acordo com as formações geológicas dessas regiões e as ações e as pressões em uma escala temporal maior, fez com que ocorresse uma distribuição desuniforme desses minerais e com isso, né, principalmente da perspectiva, por exemplo, de herbívoros e se alimentando de forrageiras distribuídas aí no solo, fez com que esses minerais ou a abundância desses minerais em diferentes forrageiras e em diferentes regiões fosse completamente diferente, tendo então necessário que haver intervenções para poder atender às exigências nutricionais dos animais. Os minerais eles são compostos inorgânicos, mas necessários à vida orgânica, basicamente porque eles têm função reguladora, estrutural e catalítica. Então, todo esse contexto que a nutrição fala na formação de enzimas, né, que são substâncias que estão, por exemplo, em proteínas, em moléculas importantes como a clorofila, a mioglobina, a hemoglobina, todas essas moléculas que eu acabei de falar, proteicas, elas têm minerais e esses minerais são essenciais para as funções, são formadores, por exemplo, de ossos, a maior proporção de ossos, né? É necessário também no formato de eletrólitos para desencadear reações como, por exemplo, a contração muscular, o rigor mortis e por aí vai. Então, aí distribuído na tela de vocês estão vendo os macrominerais e os microminerais e o foco, né, desses macrominerais e microminerais é porque normalmente os macrominerais, as exigências nutricionais dos animais por macrominerais são dadas em grama, tá certo? Enquanto que dos microminerais são dados normalmente em miligramas ou em ppm, né, partes por milhão, né? Então existe uma diferença basicamente na demanda dos animais por esses nutrientes, tá? Onde encontramos os minerais, né? Então, os minerais eles são encontrados em pelo menos 4 fontes diferentes, tá? E essas fontes, a forma como eles se encontram nessas fontes, elas podem impactar na forma como os animais absorvem e obtêm esses minerais para o atendimento das suas exigências nutricionais. Nós podemos encontrar os minerais compondo os tecidos das plantas, tá certo? Então, isso tecidos vegetativos, em falando especificamente de forrageiras, tá? Então, os minerais eles são componentes das partes vegetativas das forrageiras. Essa é uma fonte. Uma outra fonte, os minerais estão presentes nos alimentos concentrados, então grãos, farelos e tortas, né, e farinhas. Então lembrem-se, né, os minerais eles podem estar presentes lá na forragem. Isso para alimentação de herbívoros, eles podem estar presentes também nos alimentos concentrados, grão, farelo, torta e farinha, tá? Os minerais eles podem estar presentes também em fontes inorgânicas, né? Fosfato bicálcico, calcário calcítrico. Então essas são produtos oriundos
apenas ou especificamente de fontes inorgânicas que não têm associação com carbono, e os minerais eles podem estar presentes em fontes orgânicas, né? E por que essas fontes orgânicas aqui? Basicamente que por ação antrópica, tá certo? Por processos químicos, os minerais eles podem ser inseridos dentro de moléculas orgânicas, tal qual ocorre, por exemplo, no tecido vivo, e por esses processos químicos, esse mineral inserido em uma molécula orgânica poderá então ser melhor absorvido, ter maior biodisponibilidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então vamos lá. Em relação à disponibilidade dos minerais, ou então o que nós chamamos de biodisponibilidade. Pessoal, é importante a gente pontuar o seguinte em relação às fontes dos minerais, tá certo? E como esses minerais estão disponíveis para os animais. O primeiro ponto que está aí disponível para vocês é o seguinte: da perspectiva da espécie, qual fonte nós temos que tem maior biodisponibilidade? Por que que isso é importante, né, da perspectiva da espécie? Porque nem todas as espécies aproveitam o mesmo mineral da mesma forma. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês. O fósforo presente em fontes de concentrados, tá certo? Então o fósforo está lá, o mineral está lá presente no concentrado, em grãos, farelos e tortas. Entretanto, ruminantes, genericamente, e aves, por exemplo, aproveitam esse mesmo mineral de forma completamente diferente, basicamente pelo tipo de estrutura que está ao qual o fósforo está associado lá dentro da fonte mineral. Outros pontos importantes, como por exemplo a abundância dessa fonte, que aí redunda no custo, né? Como esses minerais estão combinados, e é esse ponto extremamente importante em relação à biodisponibilidade. As formas físicas dos minerais, tamanhos de partículas, são importantes para a disponibilidade de minerais. Nós sabemos hoje, por exemplo, que inclusive a granulometria, né, o diâmetro geométrico da fonte de mineral pode influenciar no atendimento das exigências nutricionais dos animais e, para além disso, na regulação homeostática dos níveis, né, de eletrólitos, por exemplo, na corrente sanguínea dos minerais, desses minerais no formato de eletrólitos, né? E um outro ponto importante é a garantia da ausência de substâncias tóxicas associadas àquela fonte que nós estamos objetivando utilizar para os animais. Bem, em relação à fonte, né, os minerais especificamente nas forrageiras. Bem, as forrageiras, de longe, né, elas apresentam prevalência, a maior parte das gramíneas e leguminosas, principalmente a parte vegetativa das gramíneas e das leguminosas, apresentam de longe uma grande quantidade de cálcio presente na sua matéria seca. Tá certo? A proporção dos outros minerais, ela depende, ela é uma composição bastante variável e ela vai depender, por exemplo, da estação do ano, do estágio de crescimento, do pH do solo, da umidade do solo e até mesmo do tipo de mineral. Então, para que fique claro em relação às fontes, né, ao uso estratégico de fontes de forrageiras como fonte de minerais, macrominerais especificamente ou microminerais, o que nós temos que fazer é saber qual a composição. Lembrando para vocês que, por exemplo, a determinação da matéria mineral, ela não vai te dar noções muito claras, a matéria mineral lá do método de Vindé, não vai te dar noções muito claras da composição química das forrageiras não, tá, pessoal? Por quê? Porque basicamente aquelas cinzas lá, ela incinera a 600 graus Celsius e aquilo lá não reflete, por exemplo, a riqueza em diversos minerais. Aquilo você pode fazer uma inferência em relação aos teores de sílica presentes na parede celular ou alguma coisa dessa natureza, mas especificamente para dizer a riqueza ou predizer a riqueza de minerais, isso não está relacionado, essa inferência não está relacionada com a composição, a matéria mineral. Tá tudo bem? Então, em relação à forrageira ainda, né, a matéria seca da forragem como fonte de minerais, o que nós precisamos lembrar é o seguinte: a maior composição ou a maior riqueza dos minerais está na folha em detrimento ao colmo, ao talo do material, tá certo? Um outro ponto importante é, normalmente as forragens verdes, elas são mais ricas em potássio e mais pobres em sódio, né, e leguminosas são mais ricas em
cálcio, tudo bem? Então, essa é uma informação genérica, mas importante, tá certo? Outras forragens são ricas também em magnésio, né? E algumas outras forragens, inclusive, geram uma grande quantidade de matéria mineral como estratégia de sobrevivência em ambientes halófitos, né? Como é o caso, por exemplo, da triplex numularia, que acumula grandes quantidades de sódio, por exemplo. Tá? Então, em detrimento das outras forrageiras, ela acumula uma grande quantidade de sódio por estar vivendo em ambientes halófitos, e a palma forrageira que acumula grandes quantidades de magnésio, por exemplo, na sua matéria seca. Também em ambientes com estresse hídrico. Então, a adubação ela vai modificar a composição da forragem, que pode aumentar, por exemplo, a quantidade de potássio, de fósforo e de outros minerais, tá? Então aqui vocês estão vendo o efeito da adubação de diferentes macro e alguns microminerais, diferentes macrominerais aí na matéria seca de palma forrageira. O que vocês observam especificamente é a significância, né, aí são tratamentos em fatorial, né? Você tem fontes de fósforo e fontes de potássio, e o impacto disso na produção de matéria seca e nos teores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre da forragem. Então, um fatorial 3, um fatorial 4 por 4, né? E aí você observa aí os efeitos, né, que foram observados para a matéria seca, para a fonte de potássio, os efeitos que foram observados para nitrogênio, para a fonte de fósforo, né? E em alguns minerais, né, como o cálcio, nós observamos efeito para potássio e para fósforo, e enxofre para potássio e para fósforo, também na matéria seca da palma forrageira. Um outro estudo aí adubação com fonte de fósforo para capim-tifton, né, o que você observou foi incrementos aí nos teores de enxofre e de fósforo na matéria seca do capim, linear ou correlacionado positivamente, né, com a fonte de adubação. Então, quanto mais dose de fósforo eu pus, maior vai ser o teor de enxofre e o teor de fósforo na matéria seca do capim. Então, lembrando para vocês que o teor de um mineral dentro da matéria seca, né, da parte vegetativa de uma forragem, pode ser influenciado por N fatores, como maturidade, pH do solo, espécie forrageira, né, como eu falei para vocês, mas é bem marcadamente influenciado também pela adubação. Então aí são as concentrações de minerais, né? Uma concentração geral de minerais na matéria seca das forragens, e o que vocês observam aí na maior parte das vezes, ou grosso modo, é que essa coluna do meio aí está a concentração, vocês estão observando aqui, e grosso modo que vocês observam o requerimento na coluna da extremidade, tá? E que na maior parte das vezes, né, nos macrominerais não existe atendimento das exigências nutricionais desses minerais com a concentração da matéria mineral das forrageiras aí na América Latina. Bem, em relação aos grãos, os farelos e as tortas, né, ou as farinhas, que são os alimentos concentrados, em relação à fonte de minerais. Bem, pessoal, em relação aos alimentos vegetais, a principal dificuldade das fontes, né, de utilizar os produtos vegetais, os concentrados de origem vegetal. Que concentrados são esses? Os grãos, os farelos e as tortas, né, os subprodutos derivados do processamento dos grãos aí do contexto vegetal, são basicamente os fatorizantes nutricionais associados a esses materiais. E nós vamos falar um pouquinho de um fator nutricional bastante significativo para, por exemplo, a disponibilidade de fósforo nos vegetais. Enquanto que nas fontes animais, o que mais barra é justamente a legislação, no caso específico de você não poder utilizar as fontes, né, de produtos de origem animal, como as farinhas, na alimentação de herbívoros, né, e basicamente também os níveis desses materiais incluídos nas dietas dos animais, que não são tão elevados a fim de atender às exigências nutricionais, em que pese o equilíbrio da maior parte deles na relação cálcio e fósforo. Importante, tá certo? Normalmente, em contraposição às forrageiras, os alimentos concentrados de origem vegetal, normalmente os grãos de cereais, eles são ricos em fósforo e pobres em cálcio e sódio. Enquanto que as farinhas, elas são ricas em cálcio e fósforo, principalmente se elas vierem com algum derivado ósseo, né? Dentro desse contexto. Então, normalmente, quando é a farinha de carne e osso, especificamente é pelo nível de cálcio e de fósforo que nós determinamos aí o grau de mistura desses dois componentes.
Então, o que vocês observam aí nessa tabela é um ponto importante, né? Observem aí, por favor, o que está marcado, o farelo de arroz. Então, vocês observam a proporção de cálcio bem inferior à proporção de fósforo total, PT, aí, tá? E desse fósforo total você tem o fósforo fítico, né? E o que é o fósforo fítico? Bem, o fitato é um fator antinutricional presente nos grãos, né? Que normalmente ele é um quelato natural de fósforo e de outros minerais, tá? E aí ele vai quelatar principalmente o fósforo. Lembrando que isso é uma estratégia do próprio grão, tá? Para manutenção da sua sobrevivência, só que acaba sendo um fator antinutricional quando oferecido para os animais, porque os animais, principalmente aves e suínos, não têm enzimas, peixes não têm enzimas para quebrar esse fitato, né? Mioinositol hexafosfato. E então esse fitato ele precisa ser quebrado, lisado, e aí isso impacta sobremaneira na disponibilidade desse fósforo, né? Fazendo com que os valores de digestibilidade desse fósforo seja muito baixo nos animais. Então vocês estão vendo aí que em aves e suínos o teor de digestibilidade do fósforo derivado do farelo de arroz é por volta de 28, 29%. Tá? Enquanto que, né, se você olhar aqui farinha de carne e ossos, né, vocês observam a proporção de cálcio e de fósforo completamente diferente da de farelo de arroz, e na proporção 2:1, né? Se vocês olharem bem, enquanto aí a disponibilidade ou a digestibilidade verdadeira desse fósforo vai para níveis de 60%, em contraposição aos 30%, ou seja, o dobro do que acontece em fontes que têm o fósforo fítico. Mesma coisa integrando aqui para a mandioca, por exemplo, e para o milho grão, né, que é a base aí, sempre o fósforo tendo maior superioridade maior que o cálcio no caso do milho e da raspa de mandioca, né? Essa proporção não se mantém por ser uma raiz, né? Em relação à digestibilidade, vocês estão vendo aí que os níveis de digestibilidade, em que pese ser uma proporção pequena, por volta de 38 a 40%, tanto do fósforo presente na mandioca como no milho. Lembrando mais uma vez que estão associados, existe a associação com o fitato, né? Então parem, deem uma pause aqui agora em relação a esses microminerais presentes na maior parte, tanto de alimentos de origem de concentrados de origem vegetal, como de concentrados de origem animal, tá certo? Para ver a proporção dos diferentes nutrientes aí. Especial atenção para os níveis de ferro e cobre em alimentos de origem animal. Bem, em relação às fontes minerais oriundas de fontes inorgânicas, né? Essas fontes minerais oriundas de fontes inorgânicas. E aí é fácil, pessoal. Existem diferentes tipos de fosfato. Vocês estão vendo aqui, ó, fontes de cálcio e de fósforo. Você tem aí fosfato bicálcico, fosfato de rocha, carbonato de cálcio, farinha de ostra, fosfato de básico de amônio. Então você tem diferentes formas, né? Onde você tem basicamente a composição entre cálcio e fósforo, e nessa coluna a proporção entre cálcio e fósforo. Ainda vocês encontram aí a forma física do produto. Então lembrando que normalmente, né, essas fontes minerais elas são adicionadas à dieta quando se objetiva especificamente atender à exigência nutricional dos componentes daquela referida fonte inorgânica. Por exemplo, nesse caso, quando se adiciona fosfato bicálcico, está especificamente querendo se atender à exigência de cálcio e de fósforo. Quando se adiciona calcário calcítrico, nós estamos querendo atender especificamente a exigência de cálcio. Tudo bem? Então essas são as proporções normalmente dos elementos, com alguma variação de acordo com a origem, tá? Então, se vocês olham para cá, aquela mesma tabela agora, né, relacionada aí ao cálcio total e a disponibilidade desse cálcio, tá? Então, a disponibilidade desse cálcio é a disponibilidade total do cálcio e a digestibilidade do fósforo. Bem, aqui você não tem fator antinutricional fitato, né? E o que você observa aqui especificamente é o seguinte, ó, a digestibilidade do fósforo contido no fosfato bicálcico beira aí 70 a 75% para aves e suínos, enquanto que aquela proporção lá para a farinha de carne e ossos era por volta de 60%, e para farinha e para farelo de arroz, por exemplo, era por volta de 30%. Então a fonte inorgânica tem superioridade em disponibilidade.
dessas fontes. É óbvio que a gente precisa pontuar aqui também, pessoal, que pode existir interações entre os diferentes minerais na dieta e justamente essas interações entre as secreções do animal, os tipos de ingredientes e os tipos de nutrientes contidos ali na digesta do animal e a absorção desse material. Mesma coisa para os componentes, eu recomendo que vocês deem pause aqui e deem uma olhada nesses componentes que estão aqui em relação aos outros pontos. Um ponto importante em relação a esse conteúdo de minerais aqui nos fosfatos brasileiros, nos diferentes fosfatos brasileiros, é o seguinte: a presença de micronutrientes podem fazer com que o uso daquele fosfato ele se torne problemático devido a esses micronutrientes, devido à prevalência desses micronutrientes, podem gerar, por exemplo, quadros de ingestão de um determinado micronutriente, e o limiar entre a exigência nutricional e a toxicidade de um micronutriente é muito próximo, fazendo com que possa existir então condições de intoxicação. Tudo bem? Agora, chegamos no último dos 4 tópicos, Nós falamos aqui, então, do que acontece lá com os minerais que são oriundos da matéria seca vegetativa dos vegetais. Nós falamos aqui dos minerais oriundos dos concentrados de origem vegetal e animal. Nós falamos aqui dos minerais oriundos das fontes inorgânicas e agora nós vamos falar aqui dos minerais orgânicos, tá? Então, seguindo o que ocorre na maior parte das vezes, por exemplo, na matéria viva, quando você tem minerais acoplados a proteínas que têm função catalítica, por exemplo, alguns íons metálicos, alguns minerais, eles podem ser ligados quimicamente a uma molécula orgânica e essa ligação química estabiliza os minerais, tá? Por que destabilizar? Porque na maior parte das vezes os minerais em solução, em uma solução ácida, em uma solução alcalina, que são presentes no trato gastrointestinal dos animais, ou até mesmo uma solução neutra, esses minerais eles podem adquirir carga. E a aquisição da carga faz com que esses minerais tenham dificuldades nos processos de absorção, sejam adsorvidos a outras substâncias e, por exemplo, passem pelo trato gastrointestinal sem serem absorvidos, o que reduz a sua biodisponibilidade. Nesse caso específico, quando você associa o íon metálico, um mineral, a uma fonte orgânica, você estabiliza esse mineral, você faz com que a biodisponibilidade desse mineral aumente, Então, existem diversas tecnologias para fazer isso, que normalmente é a quelação, os transquelatos, os carboquelatos, os quelatos, que são, normalmente vocês observam um Mzinho aqui, é o mineral em vermelho, tá certo? O Mzinho aqui também, o mineral em vermelho, e o que você observa é a presença desse mineral entre, por exemplo, aminoácidos, um dipeptídeo com um mineral no meio, ou então um mineral associado a um aminoácido. Tá? Então, quando você associa um mineral dentro da cadeia orgânica do aminoácido ou de um dipeptídeo, o que você tem é uma absorção mais eficiente desse mineral por você não ter interações de cunho eletrostático de adsorção desse mineral com outras moléculas em condições de pH. Então, aqui são alguns tipos de um quelato de mineral associado a aminoácidos, por exemplo, o Mzinho em vermelho é um mineral. Aqui é um mineral associado, por exemplo, a uma cadeia peptídica. Então, você tem um mineral associado a uma cadeia peptídica, composição química. Um mineral associado a uma outra cadeia peptídica, agora associado colocando diferentes minerais na disposição da cadeia. Então, mais de uma fonte de mineral, uma outra tecnologia, tá certo? E um outro ponto é justamente a associação de um mineral em uma cadeia carbonada, associando aí um aminoácido, e um açúcar, formando aí um carboquelato desse mineral, um carboidrato e um aminoácido formando aí um carboquelato. E isso tem implicações na absorção desses minerais, como por exemplo, solubilidade. Tá certo? Solubilidade em água é uma dessas funções. Bem, integrando aqui como é que esses minerais, eles interagem, o que vocês observam aí é no trato gastrointestinal do ruminante, o animal recebendo aí uma fonte de enxofre de zinco,
tá certo? E esse material de enxofre e zinco, ele vai sofrer impacto dentro do trato gastrointestinal desses animais quando ele se dissocia, né, o zinco iônico. Ele vai se associar então com oxalatos, fitatos, vai se absorver com fibras, com gorduras e vão ter diferentes absorções, impactando então na absorção desse mineral no trato gastrointestinal dos animais, no intestino delgado desses animais. Quando você tem então zinco associado a aminoácidos, essas interações elas diminuem, fazendo com que você tenha uma maior absorção e uma menor recuperação desses minerais lá nas fezes do animal. Então aqui eu recomendo que vocês parem e deem uma olhada na biodisponibilidade comparando a forma inorgânica e a forma orgânica do mineral para os diferentes macro e alguns microminerais, tá certo? Aqui é importante lembrar que as exigências por minerais elas variam de acordo com esses componentes aí, como qualquer exigência nutricional, a forma química que o elemento está presente, peso, idade, a natureza, né, o impacto, a inter-relação desse mineral com outros nutrientes, a adaptação do animal ao estresse. Então, nós poderíamos pensar que uma infinidade de fatores que influenciam as exigências por minerais, basicamente fatores homeostáticos de regulação do desempenho animal podem impactar então nas exigências por minerais. Eu irei falar aqui rapidamente sobre duas fontes majoritárias de minerais utilizados na dieta dos animais, que são o cálcio e o fósforo, tá certo? As demandas, e aí você tem diferentes fontes minerais mostrando, por exemplo, que macrominerais, quando você adiciona uma determinada fonte, você leva junto alguns macrominerais, e esses macrominerais podem impactar no desempenho dos animais, comparando aí a farinha de ostras com o calcário calcítrico em relação aos teores de magnésio, tá certo? Em relação aí à proporção de cálcio e de fósforo para diferentes gramíneas e diferentes leguminosas, eu recomendo que vocês deem um pause aqui, deem uma olhada nessa diferença aqui, nessa proporção que normalmente prioriza o cálcio em detrimento ao fósforo, né? Isso tende a ser diferente de acordo com o estádio fisiológico, né? Um outro ponto importante é o nível de cálcio, o impacto desse nível de cálcio sobre, por exemplo, a presença de cálcio nas fezes, aqui no caso de poedeiras, né? Você incrementou os níveis de cálcio na dieta e o que você teve aí foi um incremento na quantidade de cálcio recuperada nas fezes. Além disso, você teve um incremento no nível de cálcio e você teve um incremento no peso da casca, né? No peso da casca, ou seja, dando a entender que a casca se tornou com a maior quantidade de calcário, com maior quantidade de cálcio, de carbonato de cálcio, de acordo com a presença de calcário ou de cálcio na corrente sanguínea desses animais. Um outro ponto importante é a relação que existe entre a granulometria e a solubilidade, né? Normalmente é padrão que em frangos de corte a dieta tenha que ter alta solubilidade, então a granulometria é baixa, é pequena. Então existem diversos grânulos pequenos que são extremamente solúveis. Frangos de corte se alimentam de forma mais intermitente. O que você vai ter aí é sempre, dada a exigência ser mais estável de cálcio nesses animais, a disponibilidade de cálcio desses animais vai ser mais estável de acordo com a demanda, né, desses animais, enquanto que em poedeiras você tem picos de demanda de cálcio por ocasião da formação da casca do ovo, então talvez uma granulometria maior com grânulos mais insolúveis ou que demorem mais tempo para se dissolver no trato gastrointestinal do animal, mantenha os níveis plasmáticos de cálcio mais altos desses animais, fazendo com que não haja um impacto tão grande do eixo, né, calcitonina, paratormônio, para produção da casca do ovo nessas poedeiras. Então aqui recomendo que vocês deem um pause e deem uma olhada nessa tabela de comparação, tá? Em relação ao fósforo, aqui você tem diferentes fontes e aquela questão do fosfato, né, da disponibilidade do fósforo total e do fósforo digestível disponível de acordo com a presença do fitato, tá bom? Então, o desempenho animal normalmente é limitado pela ração cálcio e fósforo, que na maior parte das espécies animais, excetuando as poedeiras, deve estar de 2:1, né? Então, isso é muito influenciado por diversos fatores que estão aqui embaixo, ó, tá? Que vocês precisam dar uma olhada.
E o fator que mais influencia é o senhor fitato aí que vocês estão vendo. Essa figura aqui, se vocês olharem, tem um pezinho ligado aí, é o ácido fítico, né? O fitato, a molécula de fitato, o quelato. E aí a maior parte das fontes vegetais possuem, né, esse fitato que faz com que haja uma baixa ou nula digestibilidade do fósforo dessas fontes vegetais, tá? Então, uma das alternativas é o uso de enzimas, como a fitase, produzidas por micro-organismos, que aumentam a disponibilidade de cálcio, aumentam a disponibilidade do fósforo, como vocês estão observando aí na tabela, ó, saltando de 38 quando você tem 0 para 65, quando você tem 50 unidades, forma o FA, né, de fitato. Por quilo de matéria seca da dieta, isso para tilápias do Nilo, né? E isso continua a ter um acréscimo quando você tem 1.500 também. Então, o fósforo fítico, né, ele depende especificamente da capacidade de se utilizar, depende, por exemplo, do uso de fitases microbianas como aditivos na dieta dos animais. Lembrando que sempre peixes são menos eficientes de utilizar fósforo fítico que aves, essas por sua vez menos eficientes que suínos, suínos por sua vez menos eficientes que os equinos, e os mais eficientes são os animais ruminantes, né, que tem aí esse componente. Lembrando que, por exemplo, em suínos e aves existe o fator idade aí relacionado justamente com a microbiota do trato gastrointestinal posterior desses animais. Então, aqui são diferentes fontes, né, de fósforo, o impacto disso aí em animais já aqui em ruminantes, né, vacas nos primeiros 3 meses e vacas nos últimos 3 meses de gestação, a exigência por fósforo, o impacto disso aí na exigência nutricional desses animais. Tá? Em relação aos micronutrientes, normalmente você tem o acesso, né, a premix ou então a núcleos que apresentem a sua composição dos micronutrientes. Você só precisa verificar se aqueles micronutrientes, principalmente para ruminantes, isso é mais simples em relação à oferta de premix. Já em animais não ruminantes é necessário fazer ter acesso a essas fontes primárias de cada um desses micronutrientes para se proceder então a formulação da dieta dos animais, né? Um outro ponto são os aminoácidos sintéticos, que são relacionados justamente com a evolução das exigências nutricionais dos animais, principalmente dos não ruminantes, para fins de atendimento das exigências para crescimento, para ganho, né? Então nós temos aí a composição dos aminoácidos de diferentes fontes, principalmente lisina e metionina, e o que vocês observam é a proporção dessas diferentes fontes. Vamos prestar atenção aqui na lisina e na metionina, né? Para o farelo de trigo, farelo de soja, sorgo, milho, que tem composição diferente da, por exemplo, da carne, né? Então, lembrando aí que os aminoácidos, os animais eles têm exigências por aminoácidos para atender suas demandas de deposição e de reciclagem de proteínas que são compostas por aminoácidos. Então, o que nós temos como alternativa, né, o que surgiu como alternativa são os aminoácidos sintéticos, principalmente os L-aminoácidos, né, que os animais têm uma questão de uso desses aminoácidos sintéticos com relação à estereoscopicidade, e esses aminoácidos, devido a essa estereoscopicidade, eles são mais utilizáveis, né, de acordo com a espécie animal. Então, algumas espécies você oferta um estereoscópico, um estereoisômero D, os animais não vão aproveitar, e normalmente os animais tendem a aproveitar estereoisômeros L, né, que geralmente estão relacionados à espécie animal. Então você tem aí os diferentes aminoácidos essenciais para aves e suínos especificamente, tá? Normalmente ambos, tanto aves e suínos, têm como primeiro limitante, segundo limitante a lisina e a metionina. E para fins, né, de atendimento das exigências nutricionais, você tem então diferentes aminoácidos que são obtidos a partir de micro-organismos, de síntese química desses aminoácidos para atendimento do conceito de proteína ideal desses animais. Então, o uso de aminoácidos sintéticos, eles têm a possibilidade de atender economicamente os requerimentos em aminoácidos das espécies animais, reduzindo os teores de proteína da dieta, tá certo? Então, você reduz o teor de proteína, mas você incrementa teores de aminoácidos, e esse incremento dos teores de aminoácidos faz, por exemplo, com que os animais
tem uma menor excreção de nitrogênio, e essa menor excreção de nitrogênio pode impactar menos, por exemplo, no meio ambiente, no volume de excretas, nos problemas relacionados à deposição de amônia, né? E além disso, evita o uso de aminoácidos sintéticos, ajuda a evitar desordens de cunho digestivo. Então, a redução proteica ajuda a diminuir a excreção de nitrogênio, evita o desbalanço de aminoácidos, melhora a qualidade de carne, evita o acúmulo excessivo de gordura, torna os sistemas de produção mais eficientes. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de passar para vocês a respeito dos minerais, né, e dos aminoácidos, e eu espero por vocês na próxima aula. Até breve, obrigado.